Foi assim que você não deixou que ela corresse perigo. Sem tirar os olhos dos olhos do imperador, Zulu respondeu. Eu a acompanhei, pois como ela mesma falou para o meu senhor, ela iria de qualquer maneira. Eu tentei demovê-la da ideia lembrando-lhe o protocolo, mas não obtive sucesso algum. Que homem é você que não pode com uma mulher? Como posso confiar em você desse jeito, Zulu? Se ela não queria lhe obedecer, você deveria ter feito o que eu faria. Deveria prendê-la em seu quarto, rebateu o rei com veemência. Mas, meu rei, como eu poderia fazer tal coisa? Eu sou apenas um eunuco e ela é minha senhora, perguntou confuso e nervoso. Eu lhe dei esses poderes quando saí daqui, será que eu tenho que lembrá-lo novamente disso, Zulu? Inquiriu o rei contraindo o maxilar. Zulu olhou nos olhos e falou seguro e sem medo. Meu senhor, me desculpe. Todavia, eu não fui investido de tanta autoridade. O senhor apenas me pediu para tomar conta de minha senhora e eu cumpri a minha missão com afinco. Agora, exercer autoridade sobre minha rainha, isso não ficou acertado e o senhor sabe que eu não poderia fazê-lo, principalmente em se tratando de Sofia. Sentindo toda a sinceridade do seu mais fiel servo, Prúcio se afastou em silêncio, vencido pelos seus argumentos. Sentou-se em uma cadeira e silenciou por alguns minutos. Suspirou como se procurasse a calma que não tinha e perguntou. Eu quero entender como essa história começou. Será que você poderia me responder o que motivou Sofia ao querer cuidar desses doentes? Indagou o rei, fitando o eunuco com ironia estampada no rosto. Zulu sentiu que lhe faltou o chão, todavia, sabia que se titubeasse era o seu fim, então, encontrando forças, pensou rápido e respondeu. Meu senhor, o irmão da rainha morreu desse mal e ela nada pôde fazer para ajudá-lo. Essa foi a forma que a mesma encontrou para ajudar os outros. Zulu fez uma pausa e finalizou, percebendo que o rei não lhe interrompeu. Acredito que pode ser uma forma dela suprir a culpa que possa ter sentido de não ter ajudado ao seu irmão. Prúcio escutou aquilo e lembrou-se da primeira vez que conheceu Sofia. Ela havia falado da morte de seu irmão, embora não tivesse contado como se dera. Então resolveu aceitar por hora aquela explicação de Zulu e mudando de assunto perguntou. Como ela está? Agora, um pouco mais calma, respondeu Zulu percebendo que lhe abriu uma oportunidade para conversar. Ela falou a verdade, meu rei, e se o senhor me der licença, queria lhe falar algo pessoal. O rei olhou-o curioso, franziu as sobrancelhas e respondeu seco. Fale. A minha senhora e rainha o ama muito, ela jamais faria algo para lhe prejudicar, disse ele baixando a cabeça. Ela é a melhor pessoa que eu conheci nesta vida. Uma mulher com um coração bom e justo. Tudo que ela fez foi pensando em mudar a sua reputação que muitos trataram de denegrir. O senhor sabe muito bem que tem muitos inimigos. O eunuco sorriu mais calmo e continuou. E deu certo, pois todos os seus súditos lhe veem agora diferente e com muito mais respeito. Zulu fez uma pequena pausa, enxugou o suor que descia em seu rosto e rematou. Ela ofereceu a própria cabeça pela vossa majestade, quando tentaram confundir a cabeça do conselho colocando em xeque a confiança que deveriam ter no meu senhor e na sua volta para esse castelo. Ela ofereceu a todos a sua própria vida em detrimento da confiança que tinha em meu senhor. Ele escutou tudo que Zulu lhe falava e, aparentando estar mais calmo, lhe perguntou com um olhar pensativo dirigido ao vazio. O que ela acha de Agamenon? Ela não gosta dele. O enfrentou diante do Conselho Real, dizendo que se ele ou qualquer pessoa colocasse em dúvida a honra do meu senhor, ela mandaria para a forca, mesmo ele sendo um rei. O eunuco respondeu rapidamente. Prúcio sorriu levemente e questionou novamente. Zulu, você está sempre com ela, então, tem por obrigação me responder o que eu vou lhe perguntar e quero uma resposta sincera, mesmo sabendo da sua devoção pela sua senhora. Zulu ficou em silêncio, e apreensivo esperou a pergunta que viria.
Eu já percebi que Sofia é uma mulher livre, independente, que não aceita imposições. Todavia, eu sou rei e ela minha rainha, e deve-me obediência e vou exercê-la ela goste ou não, mas não quero ter que usar de força alguma contra ela. Para isso, preciso que me diga um ponto fraco de sua senhora. Prúcio caminhou em direção a uma bacia dourada que continha água, lavou as mãos e o rosto e ordenou firme, olhando para ele e enxugando-se. E quer essa resposta, agora. Zulu ficou pensativo por alguns instantes. Lembrou da mãe de Sofia e sentiu um calafrio percorrer-lhe a coluna. Suspirou, balançou a cabeça levemente. E agora, o que eu digo? Pensou consigo mesmo, tentando encontrar uma resposta satisfatória para o rei, pois sabia que ele não iria aceitar qualquer resposta. Quando já estava entrando em pânico, algo lhe veio à mente e respondeu calmo. Eu que estou sempre com a rainha, e vendo o seu jeito, a sua personalidade forte, marcante e diria até autoritária algumas vezes, acho que só há uma única pessoa que ela sempre escuta e segue fielmente. É o mestre São. Ele exerce sobre ela uma influência quase que total. O que você quer dizer propriamente com isso? Perguntou reinteressado na resposta. Se o senhor se tornar amigo e confessor do mestre, Vossa Majestade poderá usá-lo para dominar a minha rainha Sofia do jeito que o senhor quer, sem ter que usar de força alguma. Completou Zulu feliz pela ideia que teve, pois sabia que o mestre só queria o bem de sua rainha e de como ele era pacífico. Sem dúvida, essa era uma excelente ideia. Prúcio escutou com atenção e ficou pensativo por alguns instantes. O seu rosto estava impassível sem demonstrar expressão nenhuma. Ele olhava para fora da grande janela, sentindo o vento soprar-lhe e acariciando seu belo rosto. Suspirou e virando-se para Zulu comentou calmo. Você pode ter razão. Parece-me uma boa ideia. Chame-me o mestre São, agora, aqui. E não preciso lhe lembrar que isso fica entre nós. Não se preocupe, meu rei. Sei qual o meu lugar e o meu serviço. Zulu fez uma reverência e saiu. Prúcio retirou uma túnica vermelha confeccionada de um tecido fino e luxuoso que usava e jogou-a em cima de uma cadeira. Andou até a janela novamente e disse, falando consigo mesmo. O Zulu tem razão. Ela tem uma verdadeira adoração por esse mestre. Eu tenho que saber como fazer para tê-lo como aliado. Não quero perdê-la. Se alguém algum dia me dissesse que um homem faria isso para ter uma mulher, eu diria que esse homem era um louco ou um fraco. Mas agora, passando por isso, entendo por quê. O rei continuou a falar para si, sorrindo levemente. Será que isso é o tão falado amor, que muitos ainda não conhecem e buscam conhecer? Em certos momentos deixam você forte, capaz de tudo, e outra hora só de pensar em perder ficamos frágeis, tristes, nada parece mais ter beleza. O monarca andou até uma mesinha onde tinha uma jarra dourada com líquido vermelho e 2 cálices dourados trabalhados ao lado. Segurou em um deles e se serviu da bebida, contudo, antes de levá-la à boca falou. Esse sentimento pode ser muito perigoso, mesmo sendo muito bom. Tenho que encontrar uma forma de estar com ele sempre dominado por mim, caso contrário, sou um homem morto. E o pior de tudo, morto por causa de uma mulher. Uma morte sem batalha. Ia levar a taça à boca quando a porta foi aberta e viu-se aproximar o mestre São. Antes de fazer uso da bebida, escutou o mestre falar-lhe enérgico, olhando fixo para o cálice. Meu senhor, eu peço que não beba dessa bebida, pois a mesma contém uma dose muito alta de veneno. O rei assustou-se. Devolveu o cálice com a bebida instintivamente à mesa e perguntou apreensivo. E como o senhor sabe disso? Eu escuto vozes, meu senhor e rei. E foram elas que me disseram isso que acabei de lhe informar, respondeu o mestre com naturalidade. Ele chamou o guarda e perguntou intrigado. Quem trouxe isso para os meus aposentos? Foi o copeiro, meu rei, respondeu o guarda gaguejando. Trago aqui.
Minutos se passaram em silêncio. Ninguém falava nada, só esperavam. Prúcio contraiu o semblante pensativo. Será que isso é verdade? Esse mestre São me parece um homem bom. Mas como ele pode escutar vozes? E de quem são essas vozes que ele escuta? Isso é muito estranho, mas não vou duvidar dele. Tantas coisas já aconteceram por aqui que é melhor me certificar primeiro. A porta do quarto foi aberta, tirando Prúcio de seus pensamentos, e um homem gordo, baixo, de pele morena clara e aparentando uns 40 anos, visivelmente nervoso, entrou, fez uma reverência de cabeça baixa e falou. Sim, meu rei. Foi você que colocou essa bebida aqui? Perguntou abruptamente. Não, meu senhor, respondeu outro rapidamente. E quem foi? Eu não sei, meu rei, respondeu o pobre homem, suando. O homem completou. O que eu sei, é que um homem se apresentou hoje, na cozinha, dizendo que o senhor o tinha enviado e se imbuiu de preparar essa bebida, que foi provada por todos antes de ser trazida para os seus aposentos. Depois ele não voltou mais para a cozinha. E vocês não desconfiaram de nada, seus imbecis? Explodiu o imperador. Não, senhor. Nós temos tanto trabalho, que não dá para sentir falta de alguns serviçais, respondeu o pobre homem, sempre de cabeça baixa. Vocês são os incompetentes. Como posso viver cercado dessa gente? Esbravejava Prúcio, inconformado. Andou até a mesa, segurou o cálice, o levou até o homem e o entregou. Beba isso, ordenou friamente. O homem segurou o cálice tremendo. Sabendo o que iria acontecer, o mestre falou firme, para o rei. Ele fala a verdade, meu senhor. Todavia, se o senhor duvida do que eu disse, eu mesmo bebo o conteúdo desse cálice, afinal, fui eu mesmo que o adverti. Prúcio olhou assustado para o mestre e lembrou imediatamente de como precisaria dele. Sem pensar muito resolveu rapidamente. Tudo bem, mestre. Eu confio no senhor. Olhou para o serviçal e falou ríspido. Você deve sua vida a esse homem. Lembre-se disso, pois não haverá uma outra oportunidade. Sim, meu senhor. Obrigado, disse o homem fazendo uma reverência e dirigindo-se ao mestre São, puxando a sua mão e beijando-a. Ainda muito comovido, ajoelhou-se aos seus pés e agradeceu com lágrimas nos olhos. Muito obrigado, meu senhor. Agora, todos para fora, ordenou o rei. Depois que todos se retiraram, o rei olhou para o mestre, que continuava sereno e tranquilo, e isso o intrigou. Mestre, como consegue ser tão tranquilo com tantos problemas em volta? A paz se encontra dentro de nós, meu senhor. Problemas, dificuldades, são apenas o meio de exercitar as nossas virtudes. Prúcio resolveu dar aquela conversa por encerrada e ir logo ao assunto. Mestre, eu estou precisando do seu auxílio para resolver um problema muito pequeno hoje, mas que pode tornar-se um problema maior amanhã. Antes que ele elucidasse o assunto, o mestre respondeu. A resposta é sim. Mas como sim? Se eu ainda não lhe falei nada? Perguntou Prúcio, incomodado. Como eu já lhe falei, escuto vozes, meu senhor, e elas me dizem que eu devo ajudá-lo. Mestre, o senhor é um homem muito estranho, mas não sei nem o porquê confio no senhor, comentou Prúcio com sinceridade. Tudo isso, meu rei, é para que o senhor conheça o poder de Deus e não duvide mais dele, afirmou o mestre com simplicidade. Isso eu já não posso afirmar, que algum dia eu possa acreditar em seu Deus, mas agradeço o que o senhor fez hoje por mim, e faço questão de recompensá-lo devidamente. Por favor, meu senhor, eu não preciso de ouro ou de qualquer coisa material como recompensa, pois nada fiz. Tudo é obra de nosso Deus, mas, se o meu senhor quiser como gratidão me recompensar, peço que perdoe a minha senhora e se comprometa em fazê-la feliz. Essa é a minha maior recompensa.
Prúcio estendeu a mão ao mestre São e prometeu, apertando a mão dele com força. Mestre, apesar de todos os problemas que estou enfrentando, como o senhor mesmo presenciou, com tanta gente querendo a minha cabeça, isso é o que mais quero. Eu amo Sofia como nunca pensei em amar alguém. Então, o senhor tem a minha palavra. O mestre sorriu e o advertiu. Lembre-se dessa promessa nos momentos difíceis. A felicidade é uma conquista muito dura, mas nunca impossível, meu rei. Prúcio escutou com atenção, pois mesmo sem acreditar nesse Deus, sentia que realmente algo estava para acontecer e confiava naquele senhor de aparência bondosa e calma. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 12. A reconciliação. Sofia havia dispensado todos os criados. Estava em seus aposentos deitada em sua bela cama com o coração triste e angustiado. Tentava concatenar as ideias, buscando uma lógica em tudo o que acabara de acontecer, e por mais que refletisse, a única coisa que tinha certeza era que tinha que ter muito mais cuidado com a Karina. Sofia sentia que o que havia acontecido era apenas um pouco do que aquela mulher era capaz. A Karina tinha uma mente sórdida e vingativa. Meu Deus, não me deixe sozinha, me sinto tão diferente, suplicou a Deus em voz baixa, lembrando da sua reação contra a Karina, da raiva que tomara conta dela rapidamente. Ainda pensando em tudo, continuou falando. Naquele momento, minha vontade era matá-la. E eu que pensei que não fosse capaz de sentir nunca algo assim. Sentou-se na cama, segurou a cabeça com as duas mãos, tentando afastar os pensamentos que teimavam em continuar lhe atormentando. Levantou-se, andou até a varanda, olhou para o belo manto negro do céu, contemplou as estrelas que se mostravam cintilantes e deixou as lágrimas caírem rolando salgadas pela sua face. Pensou em Prúcio e a tristeza aumentou. Sentiu falta de seus braços, da sua proteção. Porque ele não acreditou em mim. Eu nunca dei qualquer motivo para ele sequer desconfiar de nada. Ele errou também. Era para ter tomado uma providência em relação àquela mulher, desabafava consigo mesmo entre um soluço e outro, sentindo mágoa em seu coração. Agora, ela deve estar sorrindo, muito feliz, e eu aqui chorando. Silenciou um pouco, se acalmando mais. Passados alguns longos minutos, deu um longo suspiro e num gesto de altivez enxugou as lágrimas, alimentando uma guerra perigosa, esquecendo do que aprendera com o mestre São. Ainda guardando os sentimentos negativos na alma, murmurou. Se você pensa, minha cara, que a batalha está ganha, irá notar que mexeu com a pessoa errada. Eu vou lhe provar isso. Sem que ela percebesse, Zulu havia chegado e escutado o final de sua promessa em voz baixa. Ele sorriu e disse. E eu vou ajudá-la, minha senhora, no que for preciso. Ela virou-se e, vendo-o, abriu um sorriso, pois sabia que podia contar sempre com ele. Sem dar tempo para ela falar qualquer coisa, ele continuou. E para alegrá-la ainda mais, tenho uma ótima notícia para minha rainha, comentou Zulu, fazendo mistério. Sofia franziu a testa e perguntou intrigada. Que boa notícia é essa, meu amigo? O senhor meu rei quer vê-la agora mesmo, nos aposentos dele. O sorriso da rainha sumiu rapidamente do rosto. Eu não vou, Zulu, disse ela andando em direção à cama. Minha rainha, com todo o respeito, a senhora não está sendo inteligente, contemporizou Zulu, andando logo atrás dela. Como você tem coragem de me dizer isso, depois de tudo o que aconteceu? Perguntou perplexa, virando-se. E o que aconteceu, minha senhora? Questionou Zulu, tentando entender o que ela estava sentindo. Ora, Zulu. Você deve estar brincando ao me perguntar isso. O seu rei tratou-me como uma concubina, sem falar que me descartou, e agora já quer a minha presença. Faça-me o favor, Zulu.
disse ela descarregando toda a sua mágoa. Senhora, a minha rainha não pode esquecer que o seu marido é o senhor de tudo, o grande imperador, e contrariá-lo não é uma decisão muito inteligente, explicou Zulu sem preâmbulos. Sophie olhou interessada no que ele estava dizendo, e desejando mais explicações não rebateu, ficou calada aguardando. Percebendo a reação dela, ele continuou. O rei está confuso, minha senhora. Ele nunca gostou de mulher alguma como gosta da senhora. Ele está com medo. Medo do amor. Medo de perder a minha senhora. Acredite no que lhe falo. O meu senhor é um homem muito respeitado e temido, e gosta principalmente da segunda opção para obter cada vez mais esse respeito. O homem inspirou profundamente e concluiu. Ele precisa da senhora e nós precisamos de vocês dois juntos. Sophie olhava emocionada. Ficou alguns minutos pensando no que havia escutado. Sorriu, abraçou-o feliz e respondeu. Que ele não me provoque. Peça para prepararem um banho e roupas dignas de uma rainha. Ele sorriu e respondeu de pronto. Agora mesmo, senhora. Onde está sua dama de companhia? Dispensei, estava querendo ficar sozinha. Minha senhora, pode ser perigoso ficar sozinha dentro desse castelo, não se esqueça disso, advertiu Zulu preocupado. Ela anuiu com a cabeça, aceitando a repreensão. Horas depois, o rei estava sentado numa pequena mesa em seus aposentos, assinando uns papéis e analisando outros, quando escutou a porta abrir e anunciarem a rainha. Ele levantou-se imediatamente. Sophie adentrou o local magnificamente vestida exalando um perfume suave e muito agradável. Caminhou suavemente e olhando fixamente para Prúcio falou-lhe calmamente, tentando esconder o nervosismo. O meu senhor mandou me chamar? Prúcio manteve-se impassível, sem demonstrar nem um pouco do que lhe alma naquele momento. Olhando para Sofia enxergava a imagem de uma deusa de rara beleza. Como era linda! Seu coração bateu mais forte e contendo a emoção não respondeu, apenas com um gesto, lhe pediu para sentar-se ao seu lado. Sentindo a sua suposta indiferença, Sofia sentou-se altiva e não demonstrando qualquer reação. Ele olhou aí, vendo a sua expressão, tentou amenizar a situação. Passou suavemente a mão pelo seu rosto, admirando-a, e falou tentando desarmá-la. Você está belíssima, minha rainha. A mulher mais bonita de todo o reino. Ela baixou a cabeça num misto de alegria e vergonha. Depois olhou para ele, sorriu e falou docemente. Obrigada, meu senhor. Tudo isso é para o senhor meu rei. Ele sentiu como se o seu peito fosse explodir de tanta emoção. Segurou em sua mão e beijou-a. Eu sou um homem de muita sorte, Sofia. Tenho tudo que qualquer homem almeja conseguir. Poder, dinheiro, amor de verdade, a mulher mais linda de todas e, para completar a minha sorte, você ainda é inteligente. Antes que ela pudesse responder, ele prosseguiu. Eu não acreditava no amor. Para mim, isso era a maior bobagem do mundo. Mas hoje, olhando para você aqui, me sinto a pessoa mais feliz do mundo. E sabe o que eu descobri também? Que poder e dinheiro sem amor, não servem para muita coisa, pois antes, quando eu tinha apenas poder e dinheiro, eu era vazio, solitário, triste. Eu acredito em tudo o que meu senhor me falou, pois sinto mesmo. Desde que o conheci naquela tarde, meu coração está sempre ocupado. Embora não tivesse poder nem dinheiro, eu também me sentia vazia, disse ela olhando bem nos olhos dele. Eu amo com todas as forças que tenho. Assusta-me, mas também me faz caminhar feliz. Ela baixou a cabeça, deixando cair uma lágrima, molhando suas mãos entrelaçadas. Olhou novamente e confessou. Prúcio, você me faz a mulher mais feliz do mundo. Ele segurou o seu rosto delicadamente, aproximou-se e beijou-a demoradamente. Momentos depois ele se afastou devagar, tendo receio de quebrar aquela magia,
e com cuidado falou: Sofia, minha rainha, eu peço-lhe que não descuide mais de suas funções como minha mulher e rainha. Sei que é difícil, mas peço isso em nome desse amor que diz sentir. Ela olhou serena e falou convicta: apesar de não achar que tinha feito algo tão grave, prometo que irei guardar com fidelidade e responsabilidade meus compromissos de sua senhora e rainha. Ele sorriu, levantou-se, estendeu-lhe a mão e levou-a para a varanda. Abraçou-a por trás e falou ao seu ouvido: Sofia, meu pai sempre me dizia: se queres conhecer uma pessoa, faze-a seguir leis, disciplina, e aí verás como se comporta. Eu cresci com isso na minha mente e ao longo de minha vida pude ver que ele tinha razão, pois poucas são as pessoas que conseguem viver respeitando essas leis. A maioria tenta fazer por conta própria, com o pretexto de ser livre, todavia, descobre mais tarde que não seguir essas leis a faz prisioneira de si mesmo. Sofia sentiu que ele, com muito jeito, chamava sua atenção, e mais do que isso, a maneira como ele falava era muito parecida com os ensinamentos do mestre. Uma energia diferente percorreu seu corpo numa fração de segundos. Virou-se para ele e concordou: você está certo. Eu sempre soube disso, pois é assim que a maioria de nós vivemos. O mestre sempre me disse que quando o homem respeitar as leis de Deus, eles estarão verdadeiramente salvos. Isso se dá também para as leis dos homens. Se existe uma autoridade aqui, no nosso mundo, é nossa obrigação respeitá-la. Meu senhor, será que pode me perdoar? Ele sorriu feliz com o rumo da conversa e abraçou-a ternamente. Claro, minha doce senhora. Isso é o que eu mais quero, e como prova disso quero amá-la agora, e perpetuar esse nosso amor através de um filho. Ela abraçou entregando-se aos seus sentimentos. Eles não podiam observar, mas o quarto, naquele momento, resplandecia com uma luz zafirina forte e intensa, espalhando raios em todas as direções, mas principalmente verticalmente, protegendo-os de todo e qualquer mal naquele momento. Longe dali, sem saber ainda de nada, a Karina festejava sua suposta vitória em um dos jardins do palácio, falando para si: eu quero ver agora como a rainha impostora sairá dessa. Conheço meu rei, ele não a perdoará, não suporta quem não cumpre regras. Sem que ela percebesse, Zulu e o mestre eram testemunhas de sua maldade. Zulu fez um gesto com a cabeça para o mestre e em silêncio se afastaram dali. O senhor viu, mestre, como temos que tomar cuidado. Essa mulher é muito perigosa. O mestre sorriu e respondeu: meu filho, as coisas nem sempre são o que parecem ser. Essa pobre moça não sabe o que ela está fazendo consigo mesma. O mal só prejudica aqueles que acreditam no mal e deixam-se vencer por ele praticando-o. Como assim, mestre? Questionou Zulu curioso. Se você souber vencer os seus sofrimentos com equilíbrio, eles estarão apenas ensinando-o a crescer. Veja bem, Zulu. Você mesmo perdeu seus pais quando ainda era criança. Ficou preso, foi comprado como um animal qualquer e, no entanto, você não parece triste, não amaldiçoou a vida. E como ela lhe respondeu? Hoje, você tem uma posição desejada por quase todos, pois é o homem que o rei e a rainha mais confiam. Se quiser ir embora, e nunca mais voltar, também poderá. É um homem verdadeiramente livre. O que lhe prende é aqui apenas o seu amor, sua dedicação e gratidão aos seus senhores. Meu filho, você é um homem verdadeiramente forte, pois consegue ser maior do que tudo isso. Você entendeu agora? Indagou o mestre, rematando a conversa. Zulu sorriu e respondeu: agora eu sei por que a minha rainha escuta ao Senhor. O Senhor é um homem sábio, mestre. Claro, que eu entendi e agradeço. O mestre segurou em seu braço, convidando-o para continuar com a caminhada. Capítulo 13. Prúcio e Agamenon. Prúcio estava radiante.
Sentia-se feliz por ter acertado as coisas com Sofia. Depois da conversa que tivera, ela estava se comportando como uma rainha digna de sua posição. Acreditava que logo receberia um filho como forma de dar continuidade ao seu amor e ao seu próspero reinado. Estava distraído com os seus pensamentos, quando escutou Zulu aproximar-se e chamá-lo. Olhou para ele e perguntou preocupado, vendo a sua feição contrariada. O que aconteceu, Zulu? O rei Agamenon, meu senhor, pede uma audiência com vossa majestade, respondeu sério. Prússio mudou rapidamente sua feição, tornando-se sisudo. Você sabe o que ele quer? Perguntou intrigado. O que eu pude colher, é que ele quer falhar-lhe a respeito do rei do norte. Prússio se aproximou mais do eunuco e indagou-lhe em um tom baixo. O que você acha? Vou ser bem direto, meu senhor, respondeu Zulu sério. Ele quer tirá-lo do castelo. Prússio escutou em silêncio. Caminhou até a sua cadeira, sentou-se e colocou a mão no queixo friccionando-o, pensando no que acabara de escutar. Segundos depois olhou para Zulu e decidido informou. Mande-o para o salão, e estarei lá para essa conversa. Sim, meu senhor, disse o eunuco prestando sua reverência e saindo para atender ao seu senhor. Prússio andou até a varanda dos seus aposentos pensando em uma forma de afastar o inimigo do seu castelo. Tenho que tirá-lo daqui. Não confio nesse homem. Aqui, ele é muito mais perigoso, pensava alto o rei preocupado. De repente, sua face mudou. Ele mostrou um sorriso no rosto, como se tivesse tido uma ideia, e falou enigmático. Ele mesmo acaba de me fornecer um meio de afastá-lo do castelo. E será agora. Prússio ergueu-se resoluto e saiu em direção ao salão das conferências. Sofia preparava-se para o seu treinamento diário com o mestre. Estava sentada em posição de lótus, aguardando o término da preparação da nova guarda do castelo, e pensava. Em poucos dias o mestre São irá entregar ao imperador 200 homens bem treinados e equipados para se tornarem parte integral do exército real. Sorriu feliz, pois sabia que tudo o que estava acontecendo tinha sido uma conquista dela. Compreendia que estava ajudando a muitas pessoas. Ainda bem que Prússio também concordou com essa nova guarda, era um meio dele lhe dar autonomia e de mostrar que confiava nela. Pensou e sorriu novamente como se tivesse descoberto algo importante. Minutos depois o mestre dispensou os futuros soldados e dirigiu-se a Sofia demonstrando felicidade em seu semblante. Que bom, minha filha, mais um trabalho está sendo concluído. E pode acreditar, irá ser de muito auxílio para o nosso rei. Sofia franziu a testa e perguntou intrigada. Por que o senhor diz isso? O que o senhor está prevendo, mestre? Ele sorriu e balançou a cabeça negativamente, desaprovando as suas palavras. Deixe-me explicar, para não criar preocupação desnecessária em sua cabecinha, disse o mestre suspirando. Eu falo assim, porque isto é uma coisa comum em todo o reino que está em franca ascensão. Também estou muito satisfeito com a turma, eles souberam aproveitar tudo que lhes foi passado. Foi apenas por isso, e nada mais. Ela escutou com atenção e fingiu acreditar na explicação do mestre. Todavia, o conhecia muito bem e sabia que ele estava a par de algo que não queria falar, mas respeitou e não perguntou mais nada. Olhou para os lados certificando-se de que não havia mais ninguém e falou baixinho. Mestre, eu estou pensando em ir visitar minha mãe. Tenho saudade. Sofia, eu acho uma atitude desnecessária agora. Pense nas consequências que seus atos possam provocar, respondeu rapidamente o mestre São. Fazer tudo o que temos vontade é um direito nosso, mas, nem sempre, fazer tudo o que sentimos vontade é o melhor para nós. Portanto, temos que saber distinguir o que fazer através das consequências que as nossas vontades possam causar. Ela escutou com atenção e, pensando no que o mestre o acabara de falar, respondeu triste. Sabe, mestre, às vezes, sinto-me presa.
Passei anos pensando que minha mãe estava morta e agora que sei que ela está viva e doente, não posso ir vê-la, conversar com ela, cuidar dela, disse ela enxugando o suor que caía pela sua face, sufocando a dor que sentia. O mestre aproximou-se dela, afagou sua cabeça e disse carinhoso: Minha filha, todos nós temos muito a resgatar. Nada é em vão e por acaso. Tenha fé em Deus e você sempre encontrará forças para vencer essas tristezas. O mestre olhou para o céu azul e límpido e escutou o canto dos pássaros ao longe. Parecia mais bela a sinfonia que ele já havia ouvido. Sentiu o vento bater em sua face, acariciando seu rosto enrugado pela idade, e se percebeu diferente, mais leve. Tudo em sua volta assumiu cores diferentes, mais nítidas, e como se estivesse profetizando algo, falou para Sofia. Está próximo o momento em que virá à terra um homem que será lembrado em todos os tempos e por todos os povos, não pelo dinheiro que terá, por cargos que possuirá, mas único e exclusivamente por muito amar. Ele será o maior responsável pela grande mudança que fará o ser humano melhorar-se ao longo dos tempos. Será a maior autoridade e o mais respeitado homem desse planeta. Sofia olhava para o mestre extasiada, como se estivesse hipnotizada. Sentiu uma energia diferente percorrer seu corpo, ficando mais calma e feliz. Uma felicidade diferente, e por mais que quisesse, não saberia explicá-la. Sorriu e falou para o mestre. Eu acredito no Senhor, mestre. Vendo-a melhor, ele sorriu e convidou-a para começar o treino. Estavam concluindo a aula quando Zulu adentrou o grande jardim e interrompeu-os. Minha senhora, o rei pede para vê-la com urgência. Aconteceu alguma coisa, Zulu? Perguntou a rainha preocupada. O nosso senhor e o rei Agamenon estão conversando no salão de conferências há um bom tempo, minha rainha, respondeu Zulu. Já sei que não deve ser boa coisa, vindo daquele homem. Eu também concordo com a minha senhora. Não consigo confiar naquele homem. Então se apresse, Sofia. Deve ser algo sério mesmo, observou o mestre preocupado. Sofia vestiu uma capa de fino tecido todo trabalhado e saiu em direção ao grande salão de conferências para não se fazer esperar. Minutos depois adentrou ao salão. Fez uma reverência ao rei e se apresentou. O senhor meu rei me chamou? Sim, minha querida, respondeu Prúcio afetuoso, deixando o rei Agamenon com raiva. Percebendo a feição diferente do outro, ignorou e perguntou a Sofia no mesmo tom afetuoso. Minha doce senhora, o rei Agamenon trouxe-me a informação de que o rei do norte está tramando uma possível invasão e me sugeriu que fosse ao encontro dele antes de sua chegada. Virou-se para o inimigo e falou, explicando-se. Pergunto isso à minha rainha, pois foi ela que quando eu aqui não estava decidiu com coragem e firmeza a não aceitação de uma guerra declarada e mostrou-se hábil nessa área. O que a minha senhora acha? Perguntou o rei a Sofia, ignorando a presença daquele homem. Ela não pensou nem um pouco e respondeu de pronto. Se o reino norte é estúpido o suficiente para atacá-lo em seus domínios, em hipótese alguma devemos agir igual a ele. Olhou desafiadora para o rei Agamenon e continuou. Que ele venha, mas o meu senhor não pode se afastar do castelo. Sua presença é indispensável aqui ao nosso lado, e adianto que nos próximos dias o senhor meu rei estará recebendo 200 soldados muito bem treinados pelo mestre São, pois foi o que ficou decidido, solicitado por mim ao conselho, na época em que eu estava ausente do castelo. Se o rei do norte quiser vir morrer aqui, que venha. Prúcio sorriu, satisfeito da forma clara, lógica e sensata da rainha. Embora feliz, falou comedido para não demonstrar a euforia que sentia. Lembre-me de sempre solicitar o seu auxílio, minha rainha, pois eu nunca conheci um homem com a coragem e a determinação que a minha doce esposa possui. Sofia sorriu, retribuindo a gentileza. Agamenon quase perdeu o controle e muito a contragosto concordou com a rainha, para não demonstrar o ódio que sentia daquela cena. Dissimulando, falou.
Pensando bem, a nossa rainha tem mesmo razão. Você é um homem de sorte, meu senhor, por ter ao seu lado alguém como nossa querida rainha. Prúcio contraiu o maxilar, sabia que o elogio tinha sido feito com segundas intenções. Olhou de soslaio para Agamenon e desferiu o golpe de misericórdia. Tenho uma proposta a fazer a você, Agamenon. Prúcio andou pela sala e, fazendo mistério, pegou um copo com água e o sorveu vagarosamente. Olhou para o seu rival e intimou-o. Quero lhe oferecer alguns de meus homens para você liderar essa batalha contra o rei do norte. Se for para surpreendê-lo, você o fará. Estaremos aqui, esperando por um enfrentamento em meu território, caso você venha a fracassar. Sofia sorriu por dentro de satisfação. Que ideia fabulosa! Eu sei o que você quer, meu senhor, pensava ela em silêncio. Agamenon percebeu rapidamente que o rei havia colocado ele em um labirinto sem volta. Droga! Ele me pegou. Como fui estúpido! Deixar-me pegar por esse idiota, pensava consigo mesmo, com raiva. Não conseguindo disfarçar a raiva, concordou muito a contragosto. Muito boa ideia, meu senhor. Claro que aceitarei a vossa oferta e partirei amanhã mesmo. Então, está feito. Providenciarei para que meus homens acompanhem-no, falou Prúcio radiante. Não suportando mais aquilo, pediu permissão e saiu batendo nos calcanhares, apressado. Vendo que já estava a sós com o rei, Sofia não resistiu e correu para abraçá-lo, quebrando o protocolo. O meu senhor é um gênio, disse ela beijando feliz. Ele, surpreso com a reação dela, correspondeu carinhosamente e beijou-a com amor. Soltou-a devagar e sussurrou em seu ouvido. Fiz isso por você. Você é a minha inspiração, minha rainha. Você é muito esperto, isso sim. Coitado do rei do sul. Acreditou que poderia ser mais esperto do que o meu senhor, comentou Sofia em tom de brincadeira. Ele soltou uma gargalhada, se curvou e fez uma pequena reverência. O que seria desse pobre homem, sem a sua beleza e o seu amor? Perguntou o rei. Seria um brutamontes. Mas nunca deixaria de ser um guerreiro inteligente e sagaz. Eles olharam-se apaixonados e selaram aquele momento com um beijo. Prúcio afastou-a um pouco. Sem querer comprometer o momento, fez um carinho no rosto de Sofia e comunicou. Eu dispensei a Carina e enviei-a para o reino de Cálimo. Ela deve ficar por lá algum tempo. Sofia encheu os olhos de lágrimas e, sem saber agradecer com palavras, abraçou-o e beijou-o com todo o amor que tinha em seu coração, demonstrando toda a felicidade que sentia. Capítulo 14. Sofia visita sua mãe. Era uma bela tarde, o sol brilhava forte no céu azul coberto de nuvens. Sofia caminhava de um lado para outro pelo jardim do palácio, demonstrando ansiedade e nervosismo. Momentos depois, já parecendo não suportar mais, soltou um suspiro de alívio ao ver Zulu se aproximar. O outro veio quase que correndo ao seu encontro. Então, Zulu, se certificou? Perguntou Sofia ansiosa. Ele recuperou um pouco o fôlego e respondeu ainda cansado. Sim, minha senhora. A Carina já está no reino do rei Cálimo e só retornará daqui a 3 luas. Zulu, sabe o que isso significa? Perguntou a rainha eufórica, segurando as mãos do amigo. Não, minha senhora. Eu ainda não entendi por que minha senhora quis saber a esse respeito, responde o outro intrigado. Homem de Deus, coloque essa cabeça para funcionar, disse ela balançando a cabeça negativamente. Embora estivesse radiante com aquela confirmação, ela ainda teve paciência para explicar ao eunuco. Se aquela cobra está longe, o outro empecilho, que é o rei Agamenon, também está, comentou Sofia olhando para o vazio com os olhos irradiando felicidade. Isso significa que o caminho está livre para nós. Livre para quê, minha rainha? Perguntou ele ainda sem entender. Ela balançou a cabeça negativamente,
se aproximou mais de Zulu e respondeu. Zulu. Zulu. Isso significa que podemos ir visitar minha querida mãe. Será que você me entendeu agora? Ao escutar aquilo, Zulu mudou a fisionomia rapidamente e com cara de poucos amigos respondeu. Senhora, eu não acho isso uma boa ideia. Se o rei pelo menos sonhar, ele me manda direto para a forca, lembrou o eunuco com temor. Mas acontece que ele não saberá, pelo menos não agora. Eu preciso ir visitar a minha mãe e você tem que me ajudar, birrou a rainha sem dar espaço para uma negativa de Zulu. Ele balançou a cabeça negativamente e falou baixinho. Isso não vai dar certo. Vai me prejudicar. Deixe de resmungar, Zulu. Vai dar tudo certo, eu já tenho todo o plano aqui, na minha cabeça, disse a rainha olhando a paisagem próxima. Deus nos protegerá. A senhora não irá falar com o mestre? Questionou Zulu espantado. Hoje, não. Ele está auxiliando o nosso rei e é melhor que fique com Prúcio, assim não levantará qualquer suspeita, respondeu a bela mulher olhando para Zulu. Percebendo que ele estava temeroso, resolveu mentir para deixá-lo mais calmo. Eu já havia falado com o mestre ontem e ele aprovou, então, deixe as desconfianças para lá e vamos colocar o plano em funcionamento. E para sua satisfação Zulu se acalmou mais. Ela começou a andar, acompanhada do eunuco, contando o plano para a visita. Minutos depois, atendendo ao pedido de Sofia, Zulu começou a colocar o plano em funcionamento e anunciou ao rei e ao mestre que conversavam a sós no salão de conferências. Meu rei, eu lamento interromper, mas a rainha pede para falar com o meu senhor. Peça que ela entre, Zulu, respondeu o rei meio a contragosto. Instantes depois a rainha adentrou ao grande salão, fez as reverências de praxe e com um olhar firme sem demonstrar qualquer intenção dos seus planos e sem preâmbulos falou o que queria. Meu senhor e rei, eu peço a vós a permissão para visitar o meu pai nos arredores do castelo. Prúcio franziu as sobrancelhas estranhando o pedido. O mestre São que estava ao lado do rei olhou sério para Sofia. Ela não desviou o olhar do rei, mas não deixou de perceber o olhar do mestre sobre ela. Prúcio levantou-se, caminhou em direção à rainha e ao chegar bem perto dela perguntou murmurando. O que irá fazer lá, Sofia? Visitá-lo, meu senhor. Faz muito tempo que não o vejo, estou com saudades e quero encomendar algo a ele, explicou sem rodeios, pois sabia da sagacidade do rei. Mas por que não manda chamá-lo? É bem mais apropriado, rebateu Prúcio resoluto. Sei disso, meu senhor, mas eu queria tomar um pouco de ar. Se o meu rei não se importar, eu queria ir lá. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Prúcio olhou para Sofia. Sabia que antes de ser uma rainha ela era uma camponesa liberta, que podia andar pela floresta ou por onde quisesse. Respirou fundo e mesmo sem gostar muito da ideia consentiu. Zulu irá com você e não permitirei que se demorem muito, respondeu sério, mas sem deixar de perceber a alegria que ia a alma dela. Sofia sentiu vontade de abraçá-lo, mas conteve-se, e com os olhos brilhando agradeceu baixinho. Obrigada, meu amor, fez uma reverência e saiu em seguida. Prúcio chamou Zulu, deu ordens expressas para não demorar e dispensou-o. Zulu saiu apreensivo. Todavia, ao ver a alegria no rosto de Sofia, esqueceu o medo e ficou feliz em ajudá-la. Só mesmo a senhora, minha rainha, para me fazer mentir para o meu rei. É por uma boa causa, meu amigo, comentou Sofia segurando no braço do eunuco. Uma hora depois os dois se encontravam na bela casa que o pai morava e que fora doada pelo rei. Senhor Augusto, chamou Zulu adentrando a bonita sala. No mesmo momento, vindo do outro cômodo, surgiu um senhor bem vestido, trajando roupas caras, o rosto já enrugado do homem não apagava as linhas do tempo. Zulu, admirou-se o homem. Aconteceu alguma coisa com minha filha?
Antes de Zulu responder, Sofia entrou na sala da casa e respondeu feliz. Não, meu pai. Eu estou muito bem. Ele abriu um sorriso de satisfação e correu para abraçá-la. Minha filha, que bom tê-la aqui. Ela retribuiu o carinho e sem perder tempo algum foi logo ao assunto que lhe trouxera ali. Meu pai, eu tenho pressa, por isso lhe falarei sem rodeios. Quero visitar a minha mãe e preciso da sua ajuda, pois o meu senhor e rei ainda não sabe nada a respeito de minha mãe. Como poderei lhe ajudar? Perguntou o pai assustado. Venha comigo até a cabana, pois, se por um acaso acontecer alguma coisa, se o senhor estiver comigo, ficará mais fácil para eu me explicar. Seu pai deu um passo para trás e perguntou com medo. Acontecer o quê? Eu não sei, papai. Qualquer coisa, sei lá. Se alguém estiver nos vendo ou qualquer outra surpresa, tentou explicar rapidamente, tentando apressar a partida. O pai andou um pouco pela grande sala, pensando. Só a ideia de aproximar-se de alguém com aquela doença lhe causava arrepios, mesmo que fosse sua própria esposa. Todavia, conhecia bem sua filha e ela não queria desistir se recusasse, então, para se livrar logo daquilo resolveu consentir. Tudo bem, mas que seja breve. Não gosto da ideia de ficar muito tempo próximo de uma doença como aquela, confirmou Augusto sério. Ao escutar o comentário final de seu pai, Sofia fechou a cara e rebateu com altivez. Só tem medo aquele que não possui a força de lutar, a coragem de enfrentar a si mesmo e fé em Deus, e para mim uma pessoa assim, meu pai, já está morta mesmo achando que vive. Então, é bom o senhor pensar melhor a respeito de sua vida e enfrentar as suas imperfeições para que saiba o que realmente pode lhe oferecer medo. Ele baixou a cabeça, pois sentia-se muito inferior à sua filha, e esse sentimento não se dava pelo fato dela ter se tornado rainha, pois ele já se sentia assim com relação a ela muito antes disso acontecer. A maneira como ela falava, a firmeza nas palavras, a sua altivez, tudo isso lhe fazia sentir-se muito pequeno diante dela e nunca conseguia rebatê-la. Sem dizer uma palavra começou a se arrumar. Sofia saiu sem esperar resposta alguma. Zulu, que presenciava tudo, sentiu pena daquele homem. Olhou em sua volta, e pensou. Como alguém pode ter tanto e ao mesmo tempo não ter nada? O mestre tem razão, só enxergamos realmente aquilo que queremos. Ela saiu deixando o pai de Sofia terminando de se arrumar sozinho. Instantes depois estavam todos a caminho da velha cabana real. Sofia estava com o coração apertado. Não gostava da ideia de estar mentindo para o rei, mesmo sabendo que seria por uma boa causa. Olhou para seu pai de soslaio, e apesar de amá-lo não confiava nele. Suspirou profundamente e balançou a cabeça tentando desviar os maus pensamentos que tinha a respeito de seu pai e resolveu contar tudo para Prússio quanto antes. Sabia que ele iria reprovar e possivelmente ficaria muito chateado, mas depois entenderia. A viagem foi rápida, a estrada estava acessível, pois todos os dias a cabana era visitada para que a mãe de Sofia recebesse a ajuda necessária. Sofia desceu do seu cavalo, olhou para a cabana e gostou do que viu. O lado de fora estava rodeado de flores do campo de todas as cores. Andou até o poço e constatou que estava limpo e com bastante água. Um pouco ao longe podia-se ver uma vaca e algumas ovelhas. Andou mais um pouco por fora da casa e com surpresa viu um lindo e frutífero pomar e uma horta muito bem cuidada, que, pelo feitio, tinha certeza que havia sido o mestre que plantara. Sorriu feliz, e emocionado agradeceu a Deus. Zulu, que não desgrudava dela, percebendo a sua emoção, disse: Isso é obra do mestre. Ele fez questão de vir pessoalmente colocar isso em prática e nos ensinou a cuidar para que ficasse assim. Sofia sorriu, olhou para Zulu e comentou: Mesmo que você não me dissesse, eu já sabia que tinha sido ele, disse a rainha andando em direção à porta da cabana. Antes de bater, a porta abriu-se devagarzinho e surgiu uma mulher baixinha, de formas bem arredondadas, branca de faces bem coradas.
ao ver a rainha em sua frente parada, assustou-se e lançou-se nos pés de Sofia com humildade. Minha rainha. Seja bem-vinda, minha senhora. Olá, Maria, saudou a rainha sorrindo com simplicidade, segurando-a pelo braço, ajudando-a a levantar-se. Como está minha mãe? A senhora Dona Anísia está cada vez melhor, nem parece que tem essa doença maldita. Os remédios que o mestre ensinou são um milagre de Deus, minha senhora, respondeu com alegria a outra, dando passagem para sua senhora entrar. Sofia adentrou a casa devagar, olhando para tudo. Seguiu em um pequeno corredor que dava acesso aos 2 quartos e parou na porta de um deles. Anísia estava assentada na cama, como se estivesse orando. Ela levantou a cabeça e, ao ver sua filha parada na porta, se jogou aos pés de Sofia chorando e beijando-lhe os pés, emocionada. Minha filha, minha doce menina. Que bom poder vê-la novamente. Sofia se baixou e abraçou a mãe chorando também, e ficaram abraçadas por alguns instantes. Minutos depois se levantaram. Como você está bonita, minha filha, disse a mãe passando a mão enfaixada pelo rosto da rainha. E a senhora? Mamãe está com uma aparência ótima, retrucou Sofia surpresa, verificando que as manchas e as chagas que havia em seu rosto e em seu corpo haviam desaparecido e só apenas uma mão continuava enfaixada. Os pés também estavam quase limpos. Era inacreditável. Mamãe, isto é incrível. A senhora está ficando totalmente curada, comentou Sofia analisando bem Anísia. Anísia voltou o olhar calmamente para Sofia e falou suave. Quem está me curando é Deus, minha filha. Deus. Sofia repetiu com a voz embargada pela emoção. A senhora disse Deus? Isso mesmo, respondeu a mãe serena. Deus. O seu Deus, o nosso Deus, minha filha. Mamãe, disse a filha abraçando Anísia delicadamente e a soltou instantes depois, exultante de felicidade. Todas as vezes que o mestre vem aqui, ele me explica a respeito do verdadeiro Deus, que é o Deus de amor. Fala-me do seu poder infinito. Está aqui o tamanho do seu poder. Ele está me curando, disse a mãe respirando fundo. O mestre também me ensinou a orar, ou seja, a conversar com Deus. E sempre, antes de ir embora, ele coloca as mãos sobre minha cabeça e faz uma oração, e o resultado você está vendo. Sofia olhava como se não acreditasse no que via, não conseguia articular uma só palavra. Sem demonstrar perceber a surpresa de sua filha, Anísia deu um suspiro e humildemente começou a relatar. Sabe, minha filha, às vezes, Deus usa do sofrimento para fazer com que a gente possa acordar. Hoje, eu percebo o quanto eu era cega, e se não fosse essa maldita, ou melhor, bendita a doença, eu jamais teria descoberto o valor verdadeiro de estar nesse mundo. Hoje, eu também sei que a melhor coisa do mundo é ajudar aos outros, e sou feliz, mesmo estando doente. Emocionada, Sofia retirou um pequeno fio de cabelo do rosto de sua mãe e comentou emocionada. Eu sei, mamãe, e acredito em tudo que a senhora está me dizendo, pois eu tive a sorte de ter o mestre em minha vida desde cedo, e ele me ensinou isso também. Às vezes, sinto algo tão grande dentro de mim que me faz não temer nada, mas que luta também com uma força contrária muito grande e forte. Olho hoje para o que sou, para o que tenho em minhas mãos e fico me perguntando: por que eu? A rainha balançou a cabeça, tentando organizar as ideias, e prosseguiu, olhando para sua mãe. A verdade é que tenho receio, pois sinto algo dentro de mim que me pede para ter cuidado, para saber usar tudo isso em meu benefício. Tenho medo de falhar, mamãe. Anísia fez um carinho na mão de Sofia e também fez um comentário. Um dia, eu estava chorando quando o mestre chegou. Ele me perguntou por que eu chorava. Eu lhe falei que estava com medo de não melhorar e por isso me senti uma pessoa fraca. Ele segurou em minhas mãos e disse firmemente: só é fraco aquele que não admite que pode falhar. Todos nós podemos falhar,
O que não pode nos faltar nunca é a vontade de recomeçar e aprender com os nossos erros. A mãe da rainha olhava para um ponto fixo e continuou a falar, lembrando de cada palavra do mestre. Ele disse que a fé é como uma semente que precisa ser adubada, cuidada todos os dias para que ela cresça e se fortifique. Nós não nascemos anjos, mas poderemos nos tornar seres iluminados um dia. Quem decide o quanto precisamos andar, somos nós mesmos. Ele é um sábio, minha filha. Sofia retribuiu o sorriso e concordou com um leve balançar de cabeça. Ela lembrou-se do seu pai que estava lá fora e segurou a mão de sua mãe levemente, pois tinha receio de machucá-la. Agora, Dona Anísia, quero lhe fazer uma surpresa, disse erguendo-se e puxando a mãe consigo. Andaram até a porta da frente. Sofia foi a primeira a sair da casinha olhando para seu pai que estava sentado num banco tosco debaixo de uma árvore e Zulu que estava próximo, disse feliz. Quero que vejam uma nova mulher. Anísia apareceu na porta andando devagar e ficou estática quando viu Augusto ao longe. Capítulo 15. Augusto e Anísia. Ao ver Augusto a poucos metros dela, Anísia sentiu sua respiração e o seu coração acelerarem imediatamente. Todavia, ela não conseguiu esboçar nenhuma reação nem conseguiu desviar o olhar dele. Ele parecia estar sentindo a mesma coisa, pois não conseguia se mexer nem retirar o olhar dos olhos dela. Seu coração parecia que ia sair pela boca. Os olhos se encheram de lágrimas, involuntariamente, e sentiu vontade de ir até ela e abraçá-la, mas uma força maior o prendeu ali. Eram tantos sentimentos juntos e ao mesmo tempo que não sabia qual obedecer. Sofia percebeu a atitude dos dois e resolveu ajudá-los. Papai, venha falar com minha mãe. Augusto ouviu o chamado da filha, mas não conseguiu se mover. Anísia, por sua vez, respirou fundo tentando controlar um pouco a emoção que sentia, buscou forças em seus novos ensinamentos e reconhecendo que seu marido estava com medo, falou serena. Não precisa vir até aqui, Augusto. Está tudo bem. Com muita força desviou o olhar dele e voltando-se para Zulu cumprimentou-o educadamente. Como vai, meu filho? Zulu aproximou-se dela e com carinho segurou sua mão e respondeu respeitosamente. Melhor agora, Dona Anísia, vendo quanto a senhora está bem. Ela sorriu e agradeceu o cumprimento feliz. Senti sua falta esses dias, respondeu quebrando o clima que se fizera. Mas sei que deve estar muito ocupado juntamente com o mestre. É verdade, Dona Anísia. Sua filha tem tomado todo o meu tempo, mas espero que esteja tudo em ordem, pois, todo dia peço a alguém de confiança para vir aqui. Não se preocupe. Temos mais do que precisamos e nunca nos faltou nada, não é, Maria? Perguntou a sua fiel amiga. Com certeza. Eu me sinto como uma verdadeira rainha aqui. Agradeço a Zulu a sua generosidade de confiar em mim e ter me tirado do castelo. Aqui é tudo o que eu sempre quis. Não agradeça a mim, Maria. Agradeça a sua senhora que possui um coração muito grande, retrucou Zulu gentil. Sem demonstrar seu desapontamento com o pai, Sofia resolveu não piorar ainda mais a situação e brincou. Eu sabia que ia acabar sobrando para mim. Todos sorriram, menos Augusto, que de cabeça baixa agora não tinha mais força de olhar para Anísia, muito menos para Sofia, pois sabia que sua filha estava desaprovando a sua atitude e ficou de longe tentando controlar as suas emoções. Ele não tinha coragem de se aproximar, porque tinha medo daquela doença, e só imaginar o perigo era suficiente para se manter muito afastado de qualquer pessoa, mesmo que essa pessoa fosse a única mulher que amou em toda a sua vida. Ainda se lembrava de como tinha visto Anísia pela primeira vez. Ele sorriu no canto da boca e se entregou aos seus pensamentos. Era uma bela tarde, tinha que ir à casa de seu tio ao pedido de seu pai, quando passou pela feira e viu uma bela moça vendendo frutas. Ficou admirando-a, como era bela.
Aproximou-se com uma desculpa qualquer, perguntou seu nome. Desde aquele dia ia sempre à feira, e assim se apaixonaram. Como não tinha dinheiro, tratou de arrumar um trabalho com o seu tio, que possuía uma ferraria, e por causa do amor que tinha por Anísia começou a fazer seus primeiros trabalhos de artes. Sentiu uma lágrima caindo sobre a face enrugada. Com medo que alguém o visse chorando, tratou de enxugá-la rapidamente. Olhou de soslaio para todos e percebeu que estavam distraídos e ficou mais calmo. Com muito cuidado olhou para sua mulher novamente, percebeu que ela não estava parecendo uma pessoa doente, principalmente sabendo como era devastadora essa maldita doença. Sentiu uma pontada de felicidade em seu coração e se perguntou curioso: será que ela está ficando curada? Essa doença tem cura? Mesmo sem olhar diretamente para seu marido, Anísia sabia que ele a olhava e sentiu-se alegre, pois viu em seu semblante felicidade. Sentia-se mais forte e bem disposta. Não olhava para ele, entretanto, não perdia uma só expressão de seu rosto. Ela o amava muito. Tinha sido muito difícil deixá-lo quando descobriu que estava doente. Sentia sua falta, mesmo ele sendo um homem muito ausente, mas casou-se por amor e por amor construiu seu lar e sua família, até contrair sua enfermidade. Ela se lembrava quando adentrou no vale. O choro, as lamentações, os gemidos. Ela sentiu como se fosse a pior pessoa da terra e só não se matou por falta de coragem, até Sofia a encontrar novamente. Ela se considerava uma morta-viva. Balançou a cabeça tentando afastar os pensamentos tristes e olhando para todos disse calmamente, tentando participar da conversa: eu que pensei que não pudesse mais sonhar. Se Deus me permitir, quero conhecer o meu rei e cuidar de meus netos que com certeza virão. Ao escutar aquele comentário, Sofia sorriu emocionada, segurou sua mão e respondeu: e por que Deus não haveria de querer, minha mãe? Ele não só quer, dona Anísia, como trará a senhora para perto de todos nós em breve, falou Zulu dando-lhe forças. Que as suas palavras sejam a vontade de nosso pai, meu filho, disse Anísia sorrindo. Percebendo que o clima estava animado, Maria resolveu convidar a todos para se deliciarem com os seus pães. Bem, antes que isso aconteça, e eu perca essa oportunidade, eu gostaria de pedir à minha rainha que prove de meus pães, feitos com muito carinho. Bem lembrado, Maria. A Sofia irá gostar muito, reforçou Anísia, ajudando a mudar de assunto. Se minha mãe confirmou, Maria, nós não temos como recusar, ainda mais que são feitos com carinho. Não tem ingrediente melhor e mais saboroso. Todos concordaram. Percebendo que todos iriam entrar e não teria como fugir, Augusto tomou coragem e perguntou meio sem jeito, desviando do olhar reprovador de Sofia: será que eu podia dar uma olhada no pomar e no resto, pois queria aprender e quem sabe fazer um semelhante em minha casa? Sofia ia protestar, mas sua mãe adiantou-se e respondeu calmamente, sabendo a real situação de seu marido: boa ideia. Tudo aqui deve ser copiado mesmo, e quem sabe lhe ajudará em sua nova vida, fique à vontade. Sofia entendeu o recado. Apenas olhou para o pai sem esconder sua censura, segurou a mão de sua mãe e ajudou a entrar em casa junto com os demais. Longe e alheio a tudo o que ocorria com sua rainha, o rei participava de uma reunião com o conselho para analisar a ameaça que recebera do rei do norte, através de um emissário. Meu senhor, o rei sabe o quanto esse homem ambiciona nosso reino e digo-lhe sem pestanejar. Ele é capaz de tudo para derrotar meu senhor e tomar-lhe a coroa, assegurou Patrício, o mais velho membro do conselho. Eu sei, como também acredito que ele pode até encontrar aliados aqui, dentro dos meus domínios, afirmou o rei olhando em especial para um dos membros do conselho, o nobre Piton, pois tinha conhecimento da amizade dele com o rei Agamenon. Sentindo o olhar do rei sobre ele, o velho nobre se ajeitou na cadeira e disfarçou a indireta. Astuto como era, Patrício tratou logo de dar o seu recado.